Iniciaremos uma mini maratona. Falaremos sobre o dia que antecede a crucificação de Cristo, o dia da crucificação e o dia da ressurreição. Mas antes de adentrarmos, gostaria de saber de você. Você sabe onde fica a cidade de Jerusalém? Pois é, vamos ao mapa. Jerusalém fica aproximadamente aqui, no país Israel, dentro do Oriente Médio, que é o que está em verde. Nessa região em verde, Israel está aqui dentro. Aqui nós temos o continente africano, continente europeu. Ok? Tá. E onde que Jesus Cristo estava antes do dia da crucificação? Jesus Cristo se recolheu juntamente com os apóstolos até um jardim. Era um jardim que eles tinham costume de fazer orações. Esse jardim, ele denomina-se Jardim do Getsemane, que fica na cidade de Jerusalém. Temos aqui uma imagem real, retirada da internet, do Jardim Getsemane, onde Jesus estava com os seus apóstolos no dia em que os soldados foram buscá-lo para prendê-lo. Vou passar uma informação para você. Jesus Cristo, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Vamos ver nas Escrituras, onde que diz que Jesus Cristo já estava por dentro de tudo o que ia acontecer. Eu e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E aí? Quem foram as pessoas que foram buscar Jesus Cristo no jardim do Getsemane? Muitos sabem que o apóstolo dele, Judas Iscariotes, estava lá. Ele veio com aquelas pessoas para buscar Jesus. Judas, os soldados, os guardas, uma multidão de gente. Mas essas pessoas foram amando de alguém. E foram amando de quem, hein? Elas foram amando dos sacerdotes e dos líderes religiosos da época, dos líderes judeus daquela época. Vamos acompanhar direto das Escrituras. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Então Judas foi para o olival, levando consigo uma escolta de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Sair do Getsemane, os soldados conduziram Jesus para uma espécie de prévio julgamento. Por que eu digo isso? Jesus Cristo, ele não foi levado para Pilatos, que era o juiz, o governador da província romana. Não, ele não foi levado para Pilatos. Jesus Cristo primeiro passou por uma espécie, na casa de Caifás, era onde se reuniam os anciãos, os chefes da lei judaica, né, do judaísmo, os sacerdotes. Então, primeiramente, Jesus Cristo, ele foi arguído por essas pessoas. E vamos ver como que isso está exposto nas Escrituras. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Mas o que
de tão grave Jesus Cristo havia feito para que aqueles mestres da lei, aqueles sacerdotes, fossem atrás dele para de algum modo tentar acusá-lo de algo? A Bíblia diz que aqueles sacerdotes estavam procurando depoimentos, tentando achar algo que pudesse encaixar contra Jesus Cristo, mas nada encontraram. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 55, tem: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Mas aquelas pessoas que estavam arguindo Jesus Cristo, estavam arguindo com base em dados da verdade? O jogo limpo, vamos dizer assim? Ou estavam tentando fazer jogo sujo para que a qualquer custo Jesus Cristo fosse levado à morte? A Bíblia mostra detalhadamente que aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos, aqueles sacerdotes, fizeram um jogo sujo, implantando testemunhas falsas, com argumentos falsos, para tentar, de alguma maneira, enquadrar Jesus em algum tipo de infração ou crime da época. Vamos ver nas Escrituras onde que fala sobre essa questão das testemunhas falsas. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mateus 26. Muitos testemunharam falsamente contra ele. Ele quem? Jesus. Mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Marcos, capítulo 14. Mas o que Jesus disse? Qual era a informação que fazia aquelas pessoas terem uma aversão a Jesus, entre aspas, uma certa raiva de Cristo? Eles perguntaram a Jesus se Jesus era o Cristo, se Jesus era o Filho de Deus. Vamos ver? Grava. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele em Lucas 22. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Marcos, capítulo 14. Dando continuidade sobre essa temática da acusação, vamos ver em Mateus o que aqui está escrito. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia
em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26. E depois de toda essa acusação, todo esse jogo sujo, essas falsas testemunhas, esses depoimentos desconexos, o que foi que aqueles líderes religiosos, aqueles sacerdotes judeus decidiram acerca da situação de Cristo? Tá aí o que eles decidiram. Já li, eles decidiram. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Marcos 14. Agora vamos fazer um pequeno resumo. Jesus orou no Getsêmani com os seus apóstolos. Os guardas chegaram juntamente com Judas e levaram Jesus Cristo à casa dos sacerdotes, onde estavam reunidos os religiosos e os sacerdotes. Nesse ambiente, essas pessoas fizeram um jogo sujo nesse pré-julgamento, incluindo testemunhas falsas, depoimentos incoerentes. E o que é que isso resultou? Resultou que eles disseram que Jesus era, sim, apto à morte. E aí, a partir daí, é que vai começar a levada de Jesus Cristo até Pôncio Pilatos. Veremos isso amanhã, no dia da crucificação.